Doutor João Manuel de Moura Aires, a Escola da Magistratura, de que sou diretor, lhe deseja uma boa tarde e lhe agradece pela sua simpática presença para essa entrevista. O ilustre colega, no momento, é juiz auxiliar da presidência com atuação no departamento de precatório, que eu diria até ser uma espécie de menina dos olhos da presidência do Tribunal de Justiça. Aliás, de todos os presidentes do Tribunal de Justiça do Piauí, pela importância do trabalho que ele desempenha. O Congresso Nacional, como sabemos, promulgou em dezembro de 2016 a emenda constitucional número 94, estabelecendo um novo regime de pagamento de precatórios, sendo a nova norma aplicada aos estados, Distrito Federal e municípios. O tema precatório é discutido em todas as gestões, indistintamente, devido à falta de comprometimento dos gestores com os pagamentos de suas obrigações. Na sua avaliação, aliás, a balizada avaliação, a lei de responsabilidade fiscal trouxe algum benefício para o cumprimento de regras e limites por parte dos gestores? Boa tarde, desembargador Edivaldo Moura. É um prazer, uma satisfação estar aqui hoje, nessa entrevista. O senhor, como diretor da Escola da Magistratura Piauiense, dizer que é uma honra porque eu fui aluno. Eu fui aluno da escola no ano de 2010, 2011, me formei lá e depois ingressei na Magistratura Piauiense. Então é uma honra estar aqui hoje ao seu lado, nessa entrevista. Dizer que estou atualmente como juiz auxiliar da presidência. Fui escolhido pelo desembargador Sebastião para essa missão de coordenar os trabalhos da gestão de precatórios no tribunal e que realmente a importância desse setor vem tendo nos últimos tempos, na fiscalização e na transparência da gestão desses recursos, que não é de hoje, mas o Tribunal de Justiça vem dando a importância, vem dando uma estrutura para que o setor desenvolva o seu trabalho como existe a Constituição. Então, como o senhor bem disse, houve várias emendas constitucionais que tratou sobre esse tema, que tratou sobre a emenda 94, depois veio a 99, e que é importante, primeiro, sabermos o que é o precatório. Que o precatório judicial são requisições encaminhadas pelo presidente do tribunal para requisitar valores devidos pelos entes públicos, seja a União, Estado, municípios, autarquias e fundações. E é o presidente do tribunal que efetua essas cobranças, depois de ser provocado pelo juiz da execução. Então, a partir daí, em que se fiscaliza, se acompanha o pagamento desses débitos judiciais, que transitaram em julgado, e que o tribunal acompanha mensalmente os seus pagamentos. Como o senhor falou da emenda constitucional 94, sobre a importância da lei de responsabilidade fiscal no pagamento dos precatórios. E eu digo que isso é de indispensável importância, porque o artigo 104 dos atos das disposições constitucionais transitórias tratou sobre isso. Tratou que o não pagamento ou retardamento pelo gestor público do pagamento dos precatórios vai ensejar a responsabilidade fiscal, pode ensejar atos de improbidade administrativa, pode retenção dos repasses da União para os entes, tanto o Estado como os municípios. Então, todas essas são consequências pelo não pagamento dos precatórios. Inclusive, o inadimplemento, ele impede que o ente faça convênios, realize convênios de transferências voluntárias. O Estado hoje, os entes, ao ficarem inadimplentes, o Tribunal de Justiça comunica à União dessa inadimplência e que impede essas transferências voluntárias. Isso vem estimulando e vem obrigando os entes a adimplir os seus débitos judiciais. Todos nós conhecemos da lentidão da justiça e que as pessoas carecem dessa resposta, querem ver seus direitos adquiridos. Então, é através dessa gestão do precatório que a gente está trazendo uma efetividade às condenações. Então, é de suma importância essa reforma que foi feita com a emenda constitucional 94.
Doutor João Manuel, o senhor trabalha sob o comando, sob a orientação do desembargador Sebastião Ribeiro Martins, magistrado de carreira, portador de fina sensibilidade política, tomada essa expressão no seu mais verdadeiro e helênico sentido. Com certeza, ele está oferecendo ao senhor o apoio, a estrutura de que o senhor necessita para conduzir a bom termo a nau do Departamento de Precatórios. Eu fico muito feliz com isso porque sei que o departamento está funcionando muito bem sob o seu comando, sob a sua orientação. O pagamento de precatório alimentar tem prazo definido? Sim, desembargador, essa é a diferença que nós temos que ter nos precatórios. Os precatórios podem ter duas naturezas. Ele pode ter a natureza comum, que é aqueles decorrentes de desapropriação, danos morais, como também tem o alimentar, que é o decorrente de débitos salariais, de pensões, de condenações por pensões por mortes. Então, é preciso que esclarecer essa diferença. E os precatórios alimentares têm sim uma preferência com relação ao ano orçamentário. O ano orçamentário para os precatórios, ele é definido na Constituição, que ele vai até dia 1º de julho. Então, todos os precatórios que chegam no Departamento de Precatórios até o dia 1º de julho, eles serão comunicados aos entes e eles devem incluir no ano orçamentário seguinte. E os débitos de natureza alimentar que são recebidos nessa data, eles ficam à frente dos precatórios de natureza comum. Então, por ano é feita a lista. Inicialmente ficam os precatórios de natureza alimentar e, na sequência, vem os de natureza comum. Então, sim, tem essa preferência. Eles preferem os demais, o comum, com relação ao ano em referência do orçamentário. Muito obrigado. Meu caro entrevistado, quais os regimes de pagamento de precatórios regulamentados pela nossa Constituição Cidadã, a Constituição Coragem, a Constituição do Ulisses Guimarães? Atualmente, vigora na Constituição dois tipos de regime. O regime geral, que é o regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, que são aqueles que estabelecem o regime comum. O que é isso? Os entes que não tiveram pendência de precatório no dia 25 de março de 2017, ao chegar um precatório esse ano, ele deve ser inserido no ano orçamentário seguinte. Chegou até o 1º de julho, o ente deverá quitar esse precatório até o 31 de dezembro do ano seguinte. Então, essa é a modalidade de regime geral. Hoje, a maioria dos municípios do Piauí se encontra em regime geral. Já o regime especial é o decorrente implementado pela Emenda Constitucional 94, que estabelece o quê? Que aqueles entes que tenham débitos com precatórios até o dia 25 de março de 2017 teriam um parcelamento. A Constituição autorizou um parcelamento desses débitos e que esses entes têm a obrigação de quitar inicialmente até 2020. Posteriormente, sobreveio a Emenda 99 de 2017, que elasteceu esse prazo, que ampliou o prazo até 2024. Assim, os entes que têm débitos, que tinham débitos, eles devem quitar todos os precatórios, os vencidos e os que se vencerem nesse prazo, até 31 de dezembro de 2024. Essa é a situação, inclusive, que está o Estado do Piauí. Ele se encontra no regime especial. Então, ele realiza mensalmente aportes, valores fixos, que é calculado de acordo com sua dívida. Pega-se a dívida total em julho do ano, calculamos qual é essa dívida, estabelecemos um prognóstico, qual seria o valor suficiente que o Estado deve repassar para o Tribunal de Justiça para quitar esses precatórios até 2024. O pagamento de precatório deve obedecer à chamada ordem de apresentação. Isso. O que pode acontecer com um gestor que quebra essa ordem para pagar precatório a alguém por este ou por aquele motivo? Essa é uma pergunta de extrema relevância, até para esclarecer a população sobre a importância disso. A Constituição ela prevê expressamente
crime de responsabilidade ao presidente do Tribunal de Justiça que quebra a ordem cronológica de apresentação dos precatórios ou frustra seu pagamento. Então, o Tribunal de Justiça, ele observa rigorosamente a ordem que foi apresentada, a ordem que chegou ao Tribunal de Justiça, o ofício requisitório, registrando a sua data, a sua hora, a sua natureza. E é indispensável essa observância. A Coordenadoria de Precatórios, o Tribunal de Justiça, ele observa estritamente a ordem cronológica, pois é uma das poucas hipóteses em que a previsão expressa de crime de responsabilidade ao presidente do Tribunal de Justiça é o descumprimento dessa ordem. Muito obrigado. Em quais situações, doutor João Manuel, o beneficiário possui o direito de antecipar parte do precatório? Isso é considerado quebra da ordem cronológica? Essa é uma informação importante, porque a Constituição prevê hipóteses em que é possível o beneficiário, o exequente, o beneficiário do precatório, receber uma parte do precatório de forma antecipada. Ele não é preciso aguardar o seu vencimento ou a sua vez na ordem. É o que chamamos de superpreferência. O que seria essa superpreferência? A Constituição estabelece que, caso o beneficiário tenha mais de 60 anos ou seja portador de doença grave, elencadas na lei, ele poderá pedir uma antecipação, receber uma parte desses valores de forma antecipada. E qual seria esse valor? Esse valor está previsto na Constituição. Para o caso dos entes que estão em regime geral, esse valor é fixado 3 vezes o teto do benefício previdenciário pago para no estado do Piauí. Já para o estado que está em regime especial, esse valor é fixado em 5 vezes o teto do benefício especial, ou teto da Previdência. Então, a parte que seja portadora de mais de 60 anos e que tenha essa doença, ela pode requerer esse benefício diretamente à presidência do Tribunal de Justiça. Ele vai ter direito a essa antecipação se enquadrar nesses casos. Muito obrigado. Nós temos um rápido intervalo e logo a seguir continuaremos a nossa entrevista. Meu caro colega e eminente entrevistado João Manuel Moura Aires, como se encontra a regulamentação da matéria precatórios pelo Conselho Nacional de Justiça em face de recente alteração promovida pelo FONAPREC através do ministro Dias Toffoli? A matéria precatórios ela é regulamentada basicamente na Constituição Federal, o artigo 100 e seguintes. E fica um vácuo, sempre fica um vácuo legislativo e doutrinário com relação a essa matéria. É uma matéria pouco estudada e veio a resolução 115 do CNJ, que regulamentou essa matéria. Essa resolução de 115 é de 2010, ou seja, ela é anterior às emendas constitucionais. E isso é um vácuo que os tribunais se enfrentavam dessa matéria. E recentemente, por iniciativa do Dias Toffoli, ele reativou o FONAPREC, que já estava desativado há umas 2 gestões, não tinha reuniões. E no começo do ano, recebemos a comunicação de que estava sendo reativado. Fomos instados a apresentar sugestões para atualização da resolução 115 CNJ. Apresentamos essa resolução, essas sugestões, marcamos reuniões com comitês de gestão de precatórios estadual, que nós temos aqui, tanto do regime geral como do regime especial, e encontra-se atualmente sobre a presidência do conselheiro Luciano Frota, que está encabeçando a reativação do FONAPREC. Ele é juiz do trabalho. O estudo para a atualização da resolução 115, justamente para atualizar essas normas de acordo com as emendas que surgiram, tanto a 94 quanto a 99. Muito obrigado. Doutor João Manuel, quanto o Estado disponibiliza mensalmente
para o pagamento de precatórios e como está a situação dos pagamentos no estado do Piauí? Desembargador, essa é uma informação importante, até porque hoje o estado é o que possui o maior número de precatórios, por ser o maior ente federado aqui no Piauí. E atualmente, o Tribunal de Justiça cobra e fiscaliza o repasse no valor de 9.200.000 aproximadamente do estado do Piauí. E esse valor foi obtido como? Em julho do ano passado, consolida-se todo o débito existente contra o estado do Piauí e faz a divisão do regime especial. Quantos anos faltam para 2024 e calcula-se qual seria o repasse a ser efetuado pelo estado do Piauí para que seja quitado todos os precatórios. Então hoje, o estado do Piauí efetuou transferência de aproximadamente 9.200.000 para a conta vinculada ao Tribunal de Justiça em nome do estado do Piauí para a quitação de seus precatórios. E nós encontramos hoje numa fase, como o estado do Piauí está em regime especial, o último precatório que está sendo pago na fila, os precatórios estão sendo vencidos em 2015. Então estamos pagando os precatórios que possuem o termo de quitação, o exercício final orçamentário em 2015. Doutor João Manuel, a emenda constitucional 99 de 2007, já mencionada pelo ilustre colega, permite que 30% do fundo formado por depósitos em juízo possam ser tirados por estados e municípios para pagamento de precatórios. No caso do Piauí, o Tribunal de Justiça já regulamentou a forma como pode ser utilizado esse fundo, já que em alguns estados brasileiros o governo tem direito a usar metade dele, ou seja, 30%. Foi uma previsão da emenda constitucional 99, justamente, que define o regime especial. Então, a Constituição autorizou aqueles entes que estão em regime especial alguns meios de quitação de seus precatórios, alguns facilitadores, que seriam a previsão do acordo direto, desde que previsto em lei, a questão de empréstimos da União para os entes que indébitos e a utilização de até 30% dos depósitos judiciais. O Estado do Piauí regulamentou a utilização, que o Estado do Piauí poderia utilizar os depósitos para quitação dos precatórios. O Estado do Piauí se utilizou no ano de 2018 desses valores. Existem várias condições para que seja utilizado, como a manutenção de um fundo garantidor para a reposição desses depósitos judiciais. É necessário acompanhamento mensal se esse fundo se mantém equilibrado. E o Estado do Piauí se utilizou no ano de 2018 dos depósitos judiciais. Atualmente ele não está se utilizando desse meio para quitação. O repasse está sendo feito de forma independente da utilização dos depósitos judiciais. Doutor João Manuel, qual a dívida atual do Estado do Piauí do tocante a precatórios? Então, como foi dito, o regime especial, a gente calcula o débito exatamente no dia 1º de julho do ano, que é quando se fecha o orçamento do ano seguinte. Então, hoje podemos dizer que o orçamento que foi fechado em 1º de julho de 2018, a dívida do Estado estava em aproximadamente 650 milhões de reais, com precatórios vencidos e vencendo aquela data. Não posso dar data atual porque ainda não fechou o ciclo. Fecha inclusive hoje, então só a partir posteriormente que vão poder levantar os valores desse período para saber qual seria a dívida atual de 1º de julho de 2019, para calcularmos os valores que deverá ser repassado a partir de 2020. Eu também trouxe dado relevante, foi os valores que o Tribunal de Justiça efetuou de pagamento, em especial o Tribunal de Estado do Piauí. Então, fizemos levantamento em que no ano de 2018, o Estado do Piauí pagou em torno de 128 milhões de reais com as dívidas de precatório, durante todo o ano de 2018. Eu perguntaria qual a avaliação que o ilustre colega faz da atuação da atual gestão do tribunal, ou seja,
do presidente, empenhado em fazer com que o concurso dos cartórios realmente possibilite a nomeação dos aprovados, né? Da Corregedoria, que tem uma atuação itinerante muito interessante, e da Vice-Corregedoria. Como o senhor avalia a atuação desses 3 órgãos, realmente todos eles sintonizados, a meu ver, com o interesse maior do judiciário a que nós servimos? O que eu vejo, né, nesse período de gestão, nesse início de gestão, tanto da presidência, como da vice-presidência, da corregedoria e da vice-corregedoria, é um empenho. Eles estão sintonizados em garantir uma efetividade, uma melhoria da prestação jurisdicional, uma efetividade das decisões. E o que eu vejo é isso, eles estão sintonizados, estão trabalhando de forma conjunta, de forma dialogada, a superar todos os problemas que enfrenta a população, seja na área do cartório, seja na área judicial. Então, o que eu vejo nessa gestão é isso, nessas gestões desses 4 órgãos de direção do tribunal, é que todos eles estão empenhados, focados em melhorar, em garantir uma prestação jurisdicional célere, garantir à população acesso à justiça. Então, o que eu vejo é isso, esse empenho, esse foco de todos sintonizados em garantir a melhoria do Poder Judiciário piauiense. Não há dúvida de que o Brasil vive, no momento, um momento desafiador, momento difícil e desafiador. Eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, como magistrado aleijado, embora jovem, mas comprometido e inteirado do que se passa no âmbito do Poder Judiciário, nos seus 3 níveis, nos seus diversos níveis, né? Como o senhor enxerga o momento político institucional brasileiro? Eu vejo que é um momento do Poder Judiciário está se afirmando, ele está cada vez mais se afinando, apesar das crises que nós temos hoje, todas as esferas, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, o Poder Judiciário está engajado em cumprir o seu papel, que é trazer a justiça à população, garantir a efetividade dos direitos ao cidadão, se aproximar cada vez mais da população. O senhor, como representante da justiça itinerante, encabeçador, percebe, veja o engajamento justamente do Poder Judiciário, se aproximando da população, indo mais próximo do cidadão, tentar garantir o seu direito, expor o seu direito, demonstrar. Então é importante isso, é importante o Poder Judiciário antenado com esses deveres, com esses anseios da população, que quer ver o seu direito assegurado. Cada vez como posso falar, a facilidade das comunicações transparece mais o direito da população, ela sabe do seu direito, ela reivindica. E o Poder Judiciário está indo atrás, está se aproximando justamente para demonstrar isso, para garantir essa efetividade e esse direito ao cidadão. Doutor João Manuel, eu lhe faço uma pergunta agora, né, que me realmente motivado exatamente porque já sei o que o ilustre colega vem fazendo desde o início, desde o ingresso na magistratura, né? Eu queria lhe perguntar apenas o que foi que o levou a ingressar na magistratura piauiense. Então, desembargador, como eu disse inicialmente, eu fui egresso da Escola Superior da Magistratura Piauiense. E muito me motivou foi esse curso. Sempre com a minha carreira jurídica, eu já fui procurador federal, mas sempre eu desejei integrar a magistratura, porque eu tinha um anseio de garantir os direitos da população, de entregar, tentar transformar e melhorar, aprimorar o Poder Judiciário. Com o objetivo de quê? De garantir ao o cidadão que não tem seus direitos reconhecidos, a população que vê distante do Poder Judiciário e tentar aproximar. Então, foi isso que me motivou, principalmente, a ingressar nessa carreira e fazer parte dos quadros da magistratura piauiense. Doutor João Manuel,
Nós terminamos o nosso tempo, só nos resta agora agradecer pela sua bem pensada entrevista, pela sua extraordinária entrevista. Eu chego mesmo a dizer que foi uma das melhores que nós realizamos até agora. Muito obrigado em meu nome, no nome da Escola da Magistratura, do desembargador Valério, que infelizmente, por razões alheias à sua vontade, não pôde se fazer presente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mário.